bom dia, queridos irmãos. Espero encontrar todos bem, a você e a toda a sua família. Nosso desejo é que você tenha tido uma noite com um excelente sono reparador e renovador das suas forças e do seu vigor físico. Quero, na manhã de hoje, compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus com cada um daqueles que têm nos acompanhado. Sempre lembrando que a nossa proposta ao longo dessa semana é observarmos uma qualidade que deve estar presente na vida cristã. Eu costumo chamar de virtude da vida cristã, chamada de resiliência. Uma capacidade que todo o povo de Deus deve possuir de saber lidar com a pressão, a dor, o sofrimento, as dificuldades, sem pecar, antes se alegrando em Deus, como Tiago ontem nos ensinou na nossa devocional. Quando eu penso em termos de resiliência, um personagem bíblico me salta aos olhos, porque esse personagem, ele soube viver em abundância e também em escassez. E eu me refiro ao apóstolo Paulo. É assim, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele descreve a si próprio na sua carta à igreja de Filipe, no capítulo 4, nos versos 10 a 13. E ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Então, Paulo está se alegrando, expressando sua gratidão e registrando no final da sua carta sua alegria pela colaboração da igreja de Filipe com o seu ministério e com a sua pessoa. E ele diz então no verso 10 e 11: o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como também de fome, assim de abundância como de escassez. Verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. O verso 13 ele é muito famoso, ele é muito popular. A gente conhece certamente o verso 13, de cor inclusive. Mas o que a gente às vezes não percebe e que Paulo nos ensina antes do verso 13 é o verso 10 a 12. Paulo narra a sua experiência de vida dizendo que ele aprendeu a viver em abundância, como ele também aprendeu a viver em escassez. Paulo, ele é um indivíduo que sabe ser resiliente diante das provas e das dificuldades. Ele soube lidar com a fome, com a pobreza, com a escassez, mas também soube lidar com a abundância. Via de regra, o que nós temos é os opostos. Quando existe uma situação de abundância, indivíduos se acham autossuficientes e acabam desconsiderando, desprezando, inclusive, a Deus em suas vidas. E quando vivem e se deparam com dificuldades, escassez, fome, limitações e privações, tendem então a blasfemar, a insultar a Deus, a questionar a bondade de Deus e o seu ser. Mas Paulo nos ensina, ilustrando com seu próprio exemplo de vida, o que é sermos resilientes, o que é vivermos de forma contente, satisfeita e alegre no Senhor, seja com muito, seja com pouco. Meu desejo a você é que você possa, à luz dessa experiência de Paulo, narrada em sua carta à igreja de Filipe, viver uma vida de contentamento, seja diante de uma enfermidade que lhe assola, ou mesmo dessa pandemia que tem assolado o mundo inteiro, seja diante das limitações e privações financeiras que você tem vivido, seja qualquer natureza. Precisamos ser resilientes. Que Deus abençoe o seu dia e que você possa, no dia de hoje, terça-feira, avaliar o grau de resiliência
que você possui à luz da palavra de Deus. Será que eu seria como um Paulo? Ou eu já teria entregado os pontos e jogado a toalha com muito tempo de antecedência? Que essa avaliação possa nos ajudar a perceber como temos lidado com as provas e as dificuldades.